Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Douglas Vomer e hoje vou trazer para vocês vantagens para quem investe em fundos imobiliários e desvantagens para quem quer comprar imóveis para alugar e receber renda. Então, bora pro vídeo. Pessoal, todo mundo tem um pai, um avô, uma avó ou uma mãe que sempre fala a seguinte frase: meu filho, você tem que ganhar muito dinheiro e comprar imóveis, comprar casa para receber aluguéis e viver de renda. Mas o que ninguém fala hoje em dia é que você pode fazer isso na bolsa de valores e com muito menos dinheiro. Então nesse vídeo eu quero trazer para vocês as vantagens para quem investe em fundos imobiliários e as desvantagens para quem quer comprar essa casa e receber renda. Já vou logo dizendo para vocês que quem compra casa física só tem um ponto positivo melhor do que quem investe em fundos imobiliários. Então vamos trazer agora formas de você ganhar dinheiro para quem quer, para quem pensa em comprar casa de aluguel. Eu já vou trazendo para vocês que vale mais a pena investir em fundos imobiliários. A primeira vantagem para quem investe na bolsa de valores comprando cotas de fundos imobiliários é que ela possui boa liquidez. Os fundos imobiliários, como você já sabe, você pode comprar uma cota até milhares de cotas e para você se desfazer basta um clique e esperar 2 dias para cair o dinheiro da venda na sua conta bancária. Para quem pensa em comprar um imóvel físico, além de você ter que mexer com financiamento ou pagar aquele valor total, vamos por 300 mil reais, você vai ter que esperar ter algum comprador para que você consiga se desfazer daquele imóvel caso você precise daquele dinheiro, correto? No fundo imobiliário não. Vamos dar o exemplo de 300 mil reais da casa que eu acabei de citar para vocês. Se você precisar só de 100 mil reais, você não teria o porquê se desfazer de todo o seu capital dos fundos imobiliários. Você poderia simplesmente vender 100 mil reais em cotas daquele fundo que você comprou. Então, assim você clicava na ordem de venda do valor que você deseja, até os 300 mil reais, que é o valor que você teria, que a gente está usando do exemplo da casa, e esse valor em até 2 dias úteis estaria na sua conta para você usar e fazer o que bem entender. Agora imagina a urgência da sua vida e você ter que esperar a venda do imóvel e não conseguir essa venda. E o que você faria? Acabaria vendendo num preço menor do que vale, não é correto? Nos fundos imobiliários não. Como você vai diversificar, vai ter uma carteira diversificada, você poderia simplesmente vender aquele fundo que está com mais valorização e que te rende até às vezes menos do que os outros. O segundo ponto que eu trago para vocês de tudo isso é a reclamação. Se você investe em fundos imobiliários, você jamais vai ter que ter o contato, a discussão com o seu inquilino. Para quem tem imóvel físico, para quem compra a casa física ali que você está vendo a casa, você vai ter que tratar ou com uma corretora ou com a própria parte que está alugando o seu imóvel. Se for uma corretora, ela vai te comer uma porcentagem entre 5% e 10% do valor do seu aluguel. Além disso, um ponto negativo também para quem investe em casa, com casa física, além do seu rendimento do aluguel, você vai ter que pagar imposto de renda sobre o aluguel. E em fundos imobiliários, que é a segunda vantagem, não paga, que é isento. O rendimento do fundo imobiliário das cotas que você possui, ela é isenta, então ela cai na sua conta e não tem qualquer desconto de imposto de renda. Já o aluguel, além de você perder a corretagem, caso sua casa esteja alugada por uma corretora, entre 5% e 10%, você já perderia uma parcela. Além disso, você teria que perder ainda uma parte de imposto de renda. E a parte do inquilino que eu falei para vocês, vamos dizer que o seu inquilino não pague o aluguel ou comece a atrasar o aluguel. Primeiro que você vai ter que ir até o local ou mandar uma mensagem, ficar se incomodando para que ele pague o aluguel. Já em fundos imobiliários não, vai ter um administrador do fundo imobiliário que ele vai resolver, vai ter garantias daquele pagamento. Mas a parte do inquilino também tem o ponto, caso ele não pague o aluguel, vamos dizer que toda a renda que você estava esperando viver, que é daquela casa de aluguel que você possui em 300 mil reais, ela é exclusiva. Então ele não pagou, qual que é a sua renda mensal? Zero. E no fundo imobiliário, como eu vou trazer já para vocês mais para frente, se um dos inquilinos não pagarem, como é um fundo só, ele já é diversificado com vários inquilinos, com vários espaços físicos alugados. Se um inquilino não pagar, o que vai acontecer? Somente irá diminuir a cota que você receberá no mês. Vai diminuir um pouco da porcentagem daquele dinheiro que você estava esperando. Já para quem investe em imóvel físico, você perderia todo o valor mensal que você estava esperando. Além disso, outro ponto negativo para quem compra imóvel físico
é que caso o inquilino desocupe o imóvel, você tem que ficar esperando alguns meses, anos às vezes, em raros casos, anos para alguém alugar o seu imóvel e você voltar a ter aquela renda mensal. Aí eu prometi para vocês que o imóvel físico tem sim suas vantagens. E qual é essa vantagem? A única vantagem que ganha do fundo imobiliário é: se você comprar 300 mil de fundos imobiliários e esses 300 mil virar 600 mil reais, você teve um lucro numa venda futura desses fundos imobiliários de 300 mil reais. Desses 300 mil reais, você tem um imposto de 20% sobre o lucro. Custava 300 mil seu fundo imobiliário, correto? Você tem 300 mil investidos em fundos imobiliários. Você teve uma valorização de 600 mil reais, então você quer dizer que seu lucro é 300 mil reais. Desses 300 mil reais, você teria que pagar de imposto de renda, imposto sobre a venda do lucro, né? Sobre o lucro, de 60 mil reais. É a vantagem do imóvel físico e a desvantagem para quem investe em fundos imobiliários. Além disso, como eu já falei para vocês, quem investe em fundos imobiliários não tem aquela preocupação de que ficará totalmente sem renda durante o mês. Caso um inquilino, como eu já falei para vocês, não pague, somente irá ter uma redução do valor mensal a ser recebido. Para quem tem a casa em imóvel físico já muda tudo. Você já não tem aquela renda, talvez você não pagará uma conta justamente porque aquele inquilino não fez o pagamento. Outro ponto que daí eu vou puxar para o lado jurídico é: se você tem um imóvel físico, uma casa física, e esse inquilino não pague o imóvel, tem duas formas que podem te prejudicar. A primeira delas é se você for pedir para ele sair do imóvel judicialmente e não seja para uso próprio. O que é uso próprio? Você é dono de um imóvel e está alugado e o inquilino parou de pagar esse imóvel. Você quer morar nessa casa de aluguel. Aí você consegue uma liminar, que é mais rápida. Liminar é um direito que você tem de solicitar algo mais urgente, trazendo um modo mais fácil aqui para a compreensão. E essa liminar te permite entrar no imóvel. Caso não seja para uso próprio, para você ir morar no seu próprio imóvel, o que acontece? Você vai ter que esperar todo o desenrolar do processo ou torcer que o inquilino saia por livre e espontânea vontade. E ficar esperando com todo aquele débito em aberto, todo aquele dinheiro que está querendo receber, vai ter que ficar esperando o desenrolar do processo e até o final do processo. Isso quer dizer que você estará sem renda. Já em fundo imobiliário, caso um inquilino não pague, você não vai ter aquela grande preocupação, porque só irá ter diminuído o seu rendimento mensal. E por fim, antes de eu trazer um exemplo para vocês de fundo imobiliário e de juros compostos, também vou trazer para vocês aqui, a diferença entre você comprar um imóvel físico, uma casa física, que você escutou sempre um parente seu falando: não, compre casas físicas para você ver o imóvel ali e você viver de renda de aluguel. A diferença desses dois imóveis também são o quê? Em fundos imobiliários você consegue investir com R$10. Agora, e já recebeu uma renda desses R$10 e ir comprando cotas e cotas e cotas de fundos imobiliários, até chegar nos 300 mil reais que a gente citou. Já em casas, para você financiar uma casa, você tem que dar pelo menos na caixa 20% de entrada. Então, acabei de usar o exemplo para vocês de 300 mil reais, que você for financiar uma casa, você tem que dar 60 mil de entrada. E em fundos imobiliários, acabei de falar para vocês, com R$10 você já consegue investir em fundos imobiliários até chegar no capital de 300 mil reais investidos e recebendo renda todos os meses. Estou gravando aqui a tela para vocês. Vou trazer também a taxa, uma média, vou calcular uma média para vocês do preço do imóvel de 300 mil reais, que é o exemplo de hoje que eu estou usando para vocês, uma média de quanto você recebe de aluguel por mês. Então, se você investir em fundos imobiliários, a mesma porcentagem que consegue fundos, com certeza na Bolsa de Valores, você vai conseguir fundos que pagam muito mais do que o aluguel que vocês vão receber de 0, vou usar um exemplo aqui, ó, tá de 0,5% ou 1%, até 1% eu vou pôr aqui, mas vou usar o 0,6%, que é o de costume aí, até 0,8%. E você vai achar fundos imobiliários que pagam muito mais do que isso. Mas como é só um exemplo, que até o imóvel 300 mil às vezes não é a casa que você vai comprar para alugar, às vezes vai ser de 100 mil, mas todas as vantagens e desvantagens são as mesmas. Para você que vai comprar um imóvel de 300 mil financiado, você teria que dar 60 mil reais em 300 mil, igual a gente falou, 60 mil. A taxa de juros mensais, vamos pôr mensal para vocês verem, que a gente acabou de ver ali, é 0,6% ao mês, que dá 6% ao ano.
Lembrando que tem fundos imobiliários que pagam mais de 0,6% ao mês. É fácil de achar na Bolsa de Valores hoje. E você teria que pagar R$1.000 por mês, desses 300 mil do imóvel que você financiou. E como os financiamentos são até 420 meses na Caixa Econômica, eu vou usar os 420 meses de aluguel também. Então vamos simular o valor investido. O valor total final investido que você teria se você fosse comprando cotas, que geraria renda, você compraria mais cotas ou viveria da rendinha que vai caindo ali todos os meses. No valor final você teria investido um capital de R$480 mil. Esses 480 mil a gente pode falar também que seria a valorização do imóvel que você comprou. Aquele 300 mil que você comprou de uma casa que valeria 300 mil, ela já está custando hoje 480 mil, assim como o valor que você investiu. E só no valor final, como vocês podem ver, vocês teriam mais de R$2,629 mil investidos. E isso te geraria uma renda, que a gente já vai ver, mensal, 60 mil, colocando 1.000 por mês, você começaria recebendo 360 e aumentando conforme o tempo. Para você receber os R$1.000 de volta, você precisaria de 66 meses para você receber o seu aluguel de volta, que é o valor da parcela, na verdade. Você receberia o valor da parcela em 66 meses. Então, vale ou não vale a pena investir em fundos imobiliários? E lembrando da liquidez, que eu deixei bem claro para vocês que é a primeira vantagem, que você pode se desfazer a qualquer momento. Preciso de R$10 mil desses R$300 mil. Você vai desfazer de uma casa física? Não vai. Preciso de R$100 mil. Vou me desfazer da casa física. Você vai ter que vender todo um patrimônio de R$300 mil, que não é fácil de vender, e esperar que alguém compre. Pode demorar o tempo que for. Em fundos imobiliários, muito diferente. Você vai lá, dá a ordem de quanto você precisa. Quer vender tudo? Você dá a ordem para vender tudo e espera os 2 dias úteis para cair o dinheiro na sua conta. Simples e fácil. Agora, a parte da diversificação que eu falei para vocês, vou trazer o fundo XPLG11. Como eu falei para vocês, ele já paga mensalmente um valor maior que 0,6%, que é o valor do aluguel do imóvel que a gente usou de exemplo de R$300 mil. Daria em torno de R$1.800 de aluguel por mês, um imóvel em R$300 mil, em média, como a gente fez 0,6%. Nesse fundo imobiliário, só este fundo imobiliário, por exemplo, que eu trouxe para vocês, XPLG11, ele paga 0,74% ao mês de dividendo. E o que eu quero mostrar para vocês é que o fundo é justamente isso que eu trouxe no vídeo para vocês. O fundo tem 13 ativos. O que é 13 ativos? Ele tem 13 espaços físicos alugados para vários inquilinos e em vários estados. Então, se um inquilino quebra, vamos dar um exemplo aqui no caso do XPLG11. Se a Americanas quebra, que igual teve aquele caso polêmico da Americanas agora do rombo na contabilidade. Se ela quebra, você não vai deixar de receber do restante. Vamos dar exemplo aqui dos 13 ativos. Um ativo, Americanas deixou de pagar. Você teria 12 outros ativos gerando renda e você receberia de qualquer forma, só que um valor menor no próximo mês. Pessoal, então essa é a simulação do que vale a pena investir em fundos imobiliários. Como eu falei para vocês, fundos imobiliários e casa física só tem uma vantagem em cima dos fundos imobiliários, que é os 20% sobre o lucro quando você for vender um fundo imobiliário. O restante, liquidez, ponto para o nosso querido fundo imobiliário, diversificação, ponto para o nosso fundo imobiliário. Você não tem contato com o inquilino, aquele inquilino chato, reclamão, ficar todo mês te embromando, te enrolando para pagar os aluguéis, tipo o seu Madruga. E além disso, ainda o valor baixo para você comprar cotas de fundos imobiliários com R$100, com R$10, com R$20, você consegue entrar no mercado de fundos imobiliários e não precisa financiar ali e pagar R$1.000 de parcela de financiamento, quando você poderia pôr R$1.000 em fundos imobiliários que te gerariam uma renda sem qualquer dor de cabeça e também teria a valorização assim como o imóvel. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!